Fala família, é isso aí, hein? Tamo de volta. Vamos falar um pouco mais baixo porque o jogo acabou de acabar do Palmeiras e não teve print. A única imagem que eu posso mostrar que não é nem desse jogo é essa daí que resume como foi o Palmeiras no jogo de hoje. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô bom, mas o Palmeiras não tá. Esse é o resultado de se jogar um jogo pragmático. Quando o Palmeiras precisa criar, não tem para onde fugir. O Palmeiras foi para campo hoje contra o Cerro, com a equipe que já ficou titular, né, dos últimos jogos, que é Carlos Miguel, Gomes, Murilo, o Giai, né, na direita, o Arthur, no meio campo, o meio campo de sempre, Arias, Alan, Andreas Pereira, Marlon Freitas e na frente o Souza e o Flaco Lopes. O Palmeiras sentindo muita falta do Vitor Roque e as peças do banco não conseguem mudar o jogo, mano. Eu prometo que eu vou ser sucinto, vou ser rápido para ser um vídeo, como é um vídeo que eu tô gravando praticamente meia-noite, quase, né? Esse jogo de Libertadores sempre acaba muito tarde, então eu vou ser breve na minha análise. Para mim, um jogo ruim do Palmeiras, um jogo que o Palmeiras achou uma jogada trabalhada ali para fazer 1-0 no primeiro tempo e estava sendo um ótimo resultado para um grupo que o Palmeiras já havia se embolado na primeira partida com empate. O União de Barranquilla é o último time do grupo, só tem um ponto e esse único ponto foi cedido pelo Palmeiras na primeira rodada da Libertadores. E o Palmeiras, nesse momento, é segundo no grupo atrás do Sport Cristal, que tem duas vitórias. O Palmeiras tem uma e tem dois empates, hein? Palmeiras muito ruim nesse início de Libertadores, muito ruim. Não vou dizer que é muito ruim, mas muito pragmático e com resultados aí que vamos considerar como tropeços, hein? Essas partidas daí não foram contra equipes de primor técnico alto, elevado, para a gente contar com um empate fora de casa de um jogo difícil. São partidas, é claro, com um gramado ruim, tanto em Barranquilla como o gramado também no estádio do Cerro Porteño, mas não é desculpa para a equipe que é líder do Brasileirão, que também não está jogando esse futebol todo no Brasileirão, mas está sendo pragmático para o bem, ganhando os jogos, não está criando tanto volume, mas é nessa hora que você paga, principalmente no jogo de hoje, em que o Palmeiras toma um gol cagado do Iturbe, um gol assim, não vou dizer não é espírita, mas um gol que contou com muita sorte na finalização, da bola bater na trave e no Carlos Miguel, tanto que o gol não foi do Iturbe, foi do Carlos Miguel contra. E o Palmeiras sai do Paraguai com empate e tem que jogar muita bola aí na segunda parte, né? No segundo, não digo que chaveamento, mas nos jogos do retorno do grupo, para poder fazer bastante pontos e ter vantagem no mata-mata. E não sei se vai ser campanha de primeiro colocado, como tem sido aí das últimas 8 fases de grupos da Libertadores. O Palmeiras foi o melhor na fase de grupo em 6. Não vai ser o caso dessa. Mais um tropeço aí do Palmeiras. E teve tropeço também hoje do Flamengo, hein? As duas grandes equipes do futebol brasileiro hoje empatando fora de casa, porém o Flamengo tem um pouquinho mais de mérito por ter entrado com a equipe um pouquinho mexida, colocou o Pedro só, acho que no final, pelo pouco que eu vi ali do jogo, os dois jogos foram simultâneos, então o Flamengo também acabou perdendo pontos, mas para um adversário mais difícil que é o Estudiantes de La Plata, então o jogo na Argentina é muito mais pegado do que o jogo no Paraguai, que começou vazio. A gente só ouvia a torcida do Palmeiras no início do primeiro tempo e o Palmeiras não soube aproveitar. Não criou. Flaco Lopes muito mal hoje, muito mal, desde que ele saiu na última partida do Brasileirão, na qual ele foi o herói com um gol, mas saiu puto. Não sei o que é que passa na mente dele. Não sei se ele tá desgostoso com alguma situação no Palmeiras. Eu creio que é mais coisa de jogo, coisa de não querer ser substituído. Tanto que essa partida da Libertadores ele não foi. Nosso maior reforço estava de volta, que era o Abel Ferreira, na beira do campo. Parece que a equipe joga com mais tranquilidade ali com ele na beira do gramado, mas não surtiu muito efeito para trazer a vitória. O Palmeiras precisa criar mais, precisa
ter mais oportunidades. Para mim, o Andreas Pereira tem que sair dessa parte de ser volante, tem que abrir mão de um ala, de um Sousa, de alguém, para poder colocar o Andreas Pereira mais na frente para criar jogadas ali de ataque, porque a criação do Palmeiras está muito presa ao Arias. E quando o jogo amarrota do lado dele ali, como foi o caso de hoje, com o Cerro Porteño fazendo uma primeira linha de 5, com 3 jogadores no meio campo que são um volante, né? Uma pessoa a mais no ataque para poder voltar para recuperar a bola e tentar municiar o Verratti ex-Vasco. E também hoje tem uma partida é, discreta, brigou ali por algumas bolas na frente ali, mas não conseguiu levar perigo ao Carlos Miguel, que só sujou o uniforme na hora de fazer o gol contra. Coitado do Carlos Miguel, não teve culpa nenhuma. Mas é isso, família. Esse foi o resultado de hoje. 1-1 Palmeiras, com o Cerro Porteño fora de casa. Precisa se recuperar no retorno agora do grupo para poder terminar em primeiro. Terminar em primeiro agora é importante. Não primeiro geral, mas pelo menos primeiro do grupo. Ainda tem as substituições, né? Vamos falar das substituições aqui, porque o Palmeiras substituiu no segundo tempo o Maurício no lugar do Sousa, que já estava já um pouquinho mal no segundo tempo, e teve a entrada desse nobre rapaz aí que você vê, o Felipe Anderson, mais carinhosamente apelidado por mim como Sleep Anderson, mano. O Felipe Anderson tá errando tudo. Eu acho que ele já tá com a cabeça já pensando já em outros ares. Eu acho que isso vai acabar acontecendo, hein? Não muda jogo nenhum. Tem o Luigi ainda que não entrou nesse jogo, mas pelo amor de Deus, também é outro que não muda jogo nenhum. Então, quando o Palmeiras precisa mexer para alterar ali a configuração do jogo e tentar ficar mais ofensivo, mais brigador, a gente não tem. Não tem alternativas. A gente fica é, sem esperança. Quando o Palmeiras titular não consegue fazer nada, simplesmente o jogo morre. E é isso. Teve até um lancezinho no final ali, numa cobrança de falta do Andreas Pereira e a subida do Murilo, mas não conseguimos furar o bloqueio. O Cerro Porteño, com todo mundo atrás, estacionou o ônibus, conseguiram o resultado que eles queriam, que pelo menos era um ponto contra o Palmeiras, e tentar ganhar aí do Sport Cristal, que é mais viável para eles, né? E é isso, família. Eu vou ficar por aqui. Deixe seu like, mande pro seu amigo, mande pro seu inimigo. E vamos dormir, que é a melhor coisa que a gente faz na noite de Copa dessa, hein? Eu fui.